No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente quarta-feira para você, 18 de maio de 2022. Ontem não gravei porque tirei o dia para cuidar do bebê, né, que está internado. Eu vou buscá-lo daqui a pouco, já gravando o Minuto da Unicidade, já para sair para buscar o meu Isaac, né? Tá, ore por ele. Isaac precisa muito das suas orações, está se recuperando aí de um probleminha sério, mas Deus é maravilhoso. Estamos junto com o Isaac aí, ajudando o meu caçula nessa guerra. Meus irmãos, eu recebi aqui uma mensagem dizendo, olha, eu conheço essa questão do unicismo, vocês não vêm de hoje, coisa e tal. Aí mandou lá umas informações para combater o unicismo. Primeiramente, quero avisar aqui a você, amigo, irmão unicista, e até mesmo você que é um hater, você que está aí seguindo para poder ouvir e depois fazer aí suas análises ponto a ponto. Primeiro que o unicismo, quando se usa esse nome para falar da fé, da palavra de Deus, é um nome pejorativo, já é um nome usado para desqualificar, para ridicularizar, tá? Então esse nome não procede. Se você falar unicidade, combater a doutrina da unicidade, atacar a doutrina da unicidade, você vai estar até, de certa forma, sendo mais respeitoso para conosco, assim como nós falamos, vamos combater ou vamos questionar a doutrina da Trindade, embora esta seja, segundo vocês, as mais antigas, as mais, né? Enfim. Então, unicismo, falo já várias vezes isso aqui, ao longo do tempo, não se usa esse termo, que é um termo pejorativo. É como se a gente pegasse um outro nome bem inferior para ridicularizar a fé trinitária. Nós não fazemos isso. Mas aqui, o artigo que me enviaram diz assim: Deus, a Bíblia Sagrada é a revelação divina verbalmente inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro ponto, né? Um artigo de fé. Do jornal, me enviaram aqui o jornal Árvore da Vida, do ano de 2013, a página, o número 128 da edição 128, página 6, que traz o artigo de fé, dizendo assim: primeiro ponto, a Bíblia Sagrada é revelação divina, verbalmente inspirada pelo Espírito Santo. Opa, concordo plenamente, desde que esse Espírito Santo seja o Espírito de Cristo, não foi da terceira pessoa. Agora, no segundo ponto, é que vocês realmente já não vão ler nem os demais, porque diz, Deus é um e triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistindo em igualdade de eternidade a eternidade. Então, o artigo 2, né, o tópico número 2 do artigo do jornal Árvore da Vida do ano de 2013, a edição de número 128 da página 6, está errado, porque Deus não é único e trino. Ou é único ou é trino. Essas questões aqui não se encaixam nem no português, nem na matemática. Na matemática, um é um, trino é trino, tá certo? Então, veja bem a própria questão do termo. Biblicamente falando, não há um único versículo que afirma que Deus é triuno ou trino, tá certo? Deus é único e triuno, não existe. Você vai encontrar sim na palavra de Deus a expressão inúmeras vezes dizendo que Deus é único. Agora, partindo desse princípio, a própria Shema judaica, Deuteronômio 6, diz que Deus é um nos seus originais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Nas Bíblias em português você vai encontrar, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Então não é triuno, ou trino, ou tripartito, tá bom? Só para deixar claro, veja o que diz, olha aqui, Tiago capítulo 2, verso 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então crê você acredita, diz aqui, a pergunta feita pelo apóstolo, você acredita que Deus é um?
Se você acredita, se sua resposta for sim, você faz bem, porque até os demônios creem da mesma forma. Então você não está diferente do diabo, porque por crer que Deus é um. Agora, estará pior do que o diabo se crer que ele é 3 em 1. Você está entendendo? Em termos de crença em Deus, está pior do que os bichos, do que os animais. Aí realmente não leve para o campo da ofensa, porque eu não estou querendo ofender, embora, né, já se sinta-se ofendido provavelmente, mas não é para ofender. Eu estou fazendo uma pergunta baseada no que está na palavra de Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Então se ele diz que você faz bem, se crê que Deus é um, agora, como que fica o indivíduo que crê que Deus é triuno ou trino? Como é que está o indivíduo? Se diz que ele vai bem no caminho dele, se ele crê que Deus é um. Não é único, é um. Aí está fazendo uma referência muito forte ao próprio conceito estabelecido dentro do próprio judaísmo, que Tiago era judeu, né? Nato. Então, veja bem que situação interessante para que nós podemos refletir. Então, os demônios, eles creem como? Eles creem e tremem porque eles sabem que Deus é um. Não é 3, não é 2, é um. Então, se o indivíduo automaticamente ele crê que Deus é 3 ou que é 3 em 1, na Santíssima Trindade, porque agora os católicos até colocaram também Maria lá em cima numa posição de divina, né? Então Maria seria a mãe da Trindade, então seria uma quaternidade. Olha só como que vamos caminhando aí nessa questão. É muito importante nós falarmos sobre isso. Por isso eu deixo aqui, é bem verdade que o nosso Minuto da Unicidade, ele é segmentado para fortalecer a fé unicista daqueles que creem no único Deus verdadeiro. Está aqui sempre, né, cujo objetivo principal é esse, mas é claro, por estar numa rede social, essa mensagem pode chegar a você que crê na Trindade ou na Triunidade ou no Deus triuno, mas reflita aí, procure estudar o que é a Shema, o que é a Santíssima Trindade, procure analisar o que é o Concílio de Nicéia, procure se perguntar por que a ordenância de Mateus 28:19 para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é levada a cabo pelos discípulos e eles batizavam todos em nome de Jesus Cristo, Atos 2:38, o livro de Atos, capítulo 8, capítulo 10, capítulo, enfim, 19, 22, um monte de passagem, Romanos capítulo 6, você vai ver Gálatas 3:27, muitas outras referências que afirmam, que citam o batismo em nome de Jesus. Então, quer dizer, são perguntas que precisam de uma resposta bíblica, né? Não é com filosofia que você vai responder esse tipo de pergunta. Agora, é bem verdade que na medida que você vai crescendo, vai pesquisando a origem dessas questões da própria Trindade, que é muito anterior até mesmo ao Concílio de Nicéia, você vai ver que há algo muito complicado, muito sério a ser examinado e a ser considerado, porque disso depende a sua adoração. Disso vai comprometer, dependendo da forma como você crê, a qualidade da sua adoração, do seu louvor. Tá certo? Muito obrigado a você pelo carinho, continue orando por nós, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, se tudo correr bem, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.